Oi, gente! No vídeo de hoje a gente continua explorando a região da Toscana, só que desta vez no roteiro de carro. Bom dia, Toscana! Bom dia! Toscana maravilhosa. Está nos acolhendo. Numa terça-feira de manhã. É terça-feira? É terça-feira. Vamos lá, pessoal. Não preciso dizer para vocês o quanto essa região ali da Toscana, do centro da Itália, acaba sendo uma região super fácil da gente explorar e da gente construir até roteiros bem diversificados. Tem espaço para a gente poder fazer uma viagem escolhendo uma cidade maior, como Florença, por exemplo, como base, e utilizando o transporte público para explorar a região. Aliás, se vocês ainda não viram, deem uma olhada aqui no canal que a gente sugere algumas possibilidades de bate e volta com transporte público a partir de Florença. Mas voltando lá, também tem espaço para a gente montar roteiros de carro. E hoje a gente vai trazer um roteiro que a gente já experimentou aqui no canal, que é saindo de carro alugado do aeroporto de Roma, tá? E devolvendo esse carro em Siena para finalizar a viagem chegando ali de trem em Florença. Tá? A ideia deste roteiro é ir construindo ele tanto pelas estradas principais, em alguns trechos, mas principalmente saindo da estrada principal e explorando ali as estradas secundárias e regionais que podem oferecer assim paisagens maravilhosas, né? Assim, não preciso nem dizer que aquela Toscana dos sonhos, ela pode ser visitada em roteiros de carro ali em todo esse caminho. A gente também não vai pegar só a Toscana aqui, saindo do aeroporto de Roma. Na verdade, a nossa primeira proposta é explorar um pouquinho a região da Úmbria. Então, assim, a ideia é tirar ali o carro no aeroporto de Roma, tá? Meio da manhã, final da manhã, não precisa ser um roteiro que comece muito cedo. E se dirigir a uma primeira parada. No nosso caso, a nossa primeira parada foi numa cidade chamada Viterbo, que é a capital de uma província ali da região, e vocês vão perceber isso, às vezes os nomes se repetem um pouco, então você tem a cidade de Viterbo, a província de Viterbo, tá? Então em Viterbo a gente parou por um pouquinho mais do que 1 hora. Do aeroporto ali de Roma até Viterbo não é muito longe, dá mais ou menos um trajeto de 1 hora de carro, isso sem precisar correr muito. E chegando lá, a gente procurou um lugar para comer, deu uma volta na cidade. A cidade não estava muito cheia, como vocês podem ver pelas fotos. Mas, de qualquer maneira, é uma cidade que tem muita história. É uma cidade que, inclusive, no momento lá em que Roma foi considerada uma cidade muito insegura para a questão da Igreja Católica, os papas se refugiaram em Viterbo. Então, ali vocês vão ver algumas construções com uma riqueza de detalhes muito grandes, muito bonita. Né? A gente acabou optando por não se aprofundar muito, não entrar em nenhuma atração, mas para quem quer explorar um pouquinho melhor, fica a dica aí, porque Viterbo também tem história, tem bastante coisa lá para vocês poderem explorar e ver. De Viterbo, a gente seguiu viagem para uma cidadezinha, nem sei se dá para chamar de cidade de tão pequena que é, para uma vila, né? Ali que é muito pitoresca, e que entrou no nosso roteiro meio que por acaso, meio, nossa, que diferente, vamos pagar para ver, vamos lá. E acabou se revelando como uma das grandes surpresas, um dos lugares assim, tem que ir, tem que conhecer na Itália, que é Cività di Bagnoregio. Cività di Bagnoregio, ela fica bem pertinho ali de Viterbo, ela está dentro da província de Viterbo, né? E é uma cidadezinha assim encantadora e meio fantasma. Então, se a gente já tinha achado Viterbo uma cidade assim que estava meio vazia, meio parada, em Cività, assim, para encontrar gente foi difícil até. A gente às vezes se sentia caminhando meio que por uma cidade fantasma. Mas é imperdível, porque ela tem uma localização muito diferente. Ela fica meio que isolada em cima de um monte,
tá? E a conexão que vai ter ali com a área em que a gente deixa o carro estacionado, com a área que a gente chega pela estrada, é uma ponte meio suspensa ali, venta bastante, mas não é uma coisa que você vai se sentir muito inseguro de atravessar, só que é impossível entrar de carro ali, você vai ter que deixar o carro fora, e vai ter que caminhar a extensão dessa ponte para poder explorar a cidadezinha. E nessa cidade tem a peculiaridade de ter é tão pitoresco que foi filmado lá algumas cenas do filme do Pinóquio. A gente inclusive conseguiu entrar lá numa das casas, passou meio num ambiente um pouco subterrâneo, em que houveram essas filmagens, tá? Tem uma igrejinha, como toda cidade italiana que se preze, vai ter lá uma igrejinha para você visitar. A gente entrou na igreja, mas de fato, no dia que a gente estava por lá, e foi em meados de outubro, você não via grandes movimentos, você via assim um turista ou outro chegando, uma pessoa ou outra que mora ali, sabe? Porque sim, tem gente que mora ali. Mas foi muito interessante, é uma visita muito expressiva, você poder conhecer essa cidade meio que no meio do nada, né? E isolada ali, que parece parada no tempo. Muito legal, a gente recomenda muito, é um dos pontos altos, eu acho que ali da viagem, literalmente, né? Nessa região. E daí, na sequência, a gente saiu de lá e foi para onde seria a nossa parada, a nossa base nessa região da Toscana, que era vamos dizer assim, é um hotel, mas meio agriturismo. Ali vocês vão perceber que tem vários lugares ao longo desses trajetos, dessas estradas secundárias, às vezes próximo das cidades principais, vocês vão encontrar agriturismo. O que é isso? São pequenas fazendas, ou como no nosso caso, alguns hotéis, que têm essa experiência de estar ali muito perto da estradinha, tá? Mas fora da cidade. Então a gente foi na direção de Montepulciano, que é uma das cidades ali que tem uma ligação com a questão dos vinhos muito grande. Então, no caminho já dava para ver assim, essa questão do campo, das plantações. A gente se perdeu em determinado momento. Tava o sol se pondo e assim, foi histórico chegar lá, ver aquele sol descendo e a iluminação do próprio hotel, da piscina ali do hotel e a iluminação de Montepulciano. E a gente ficou por ali mesmo e finalizou o dia no hotel. No dia seguinte, então assim, nossa segunda diária de carro, a gente saiu de onde a gente estava hospedado e voltou um pouco no nosso trajeto para explorar a minha cidade favorita de todas essas, que é Orvieto. Orvieto é uma cidade um pouquinho maior, é uma cidade também que tem muita história que remonta à época dos etruscos, para vocês terem uma ideia, e é uma cidade muito interessante porque ela é construída em camadas. Então vocês vão chegar, vão ver como de Orvieto é algo que tem que ser visto. Ele é maravilhoso, gente. A fachada dele é toda dourada, aquilo resplandece. É muito bonito e toda a cidade é muito gostosa de você explorar a pé, tá? A gente acabou chegando lá ainda no período da manhã, a gente almoçou em Orvieto, a gente subiu na torre, tá? E aí, quando a gente estava descendo da torre, a gente já viu ali que eles também fazem a siesta. Então, vocês vão perceber que às vezes ali no horário do almoço, pós-horário de almoço, a cidade ela vai meio que adormecendo. E algumas atrações chegam ao ponto de fechar. Mas de qualquer maneira, a gente fez uma boa caminhada por ali. E Orvieto, ela vai, como eu disse, dá para subir ali na torre, né? Que você tem essa vista que eu tô mostrando aí da cidade, uma vista panorâmica. Não é uma subida muito difícil, né? Como a gente vai ter em alguns outros lugares da Itália, degrau atrás de degrau. E às vezes até um pouco desgastante, um tanto quanto claustrofóbico. Não é o caso de subir aí essa torre em Orvieto.
e ter essa visão. E Orvieto, além de tudo, ela tem uma cidade subterrânea, que também pode ser visitada e explorada. A gente não chegou a fazer essa visita pela parte do subterrâneo, mas a gente conseguiu ver bastante coisa ali em Orvieto, e as paisagens ao redor são maravilhosas, como a da cidade, tá? De Orvieto, a gente foi explorar não outras cidades, mas as estradas secundárias. E aí, gente, são paisagens inesquecíveis. Sabe aquele imaginário que a gente tem da Toscana? Ele surge inteiro, integralmente nessas cidadezinhas ali ao redor. E a gente foi construindo, não dá muito para falar, porque a gente foi se achando e se perdendo até chegar em Montaltino, que também é outra cidade famosa, assim como Montepulciano, por conta dos vinhos. Tem o Brunello de Montaltino, que é um vinho muito fino, muito reconhecido ali na região. Mas, de fato, o principal para esse dia foi a possibilidade da gente conseguir ir vendo essas estradas maravilhosas. E assim, eu acho que esse é o fator fundamental de você poder explorar esta região de carro. Você poder se perder sem muito compromisso e claro, com tanque cheio e um bom GPS, e se achando e se perdendo e às vezes encontrando cidadezinhas, vilas, construções, igrejas, vestígios de outra época ali nessa região. E aí, para finalizar, a gente já chegou ali mais para o final da tarde, de volta em Montepulciano, e ao invés da gente ir direto para o nosso hotel, que era do lado de fora da cidade, a gente estacionou ali na entradinha e foi explorar a cidade a pé. E, gente, que cidade maravilhosa! A gente pôde fazer um passeio que até é bem famoso, assim, é bem turístico, que a gente pode descer lá num restaurante e que também vendia vinhos, né? Descer nessa adega, conhecer a adega, explorar um pouquinho essa questão da produção dos vinhos ali do local. Tudo muito, muito gostoso. Montepulciano também tem o Museu da Tortura. Eu não gosto desse tipo de atração, então eu acabei não visitando. Mas ele fica ali perto de uma das praças centrais da cidade, e é uma cidade que você vai passando por portais, você chega ali na muralha dela, na beirada, você tem uma vista para os campos e até para uma igreja bem legal que tem do lado de fora, que a gente acabou vendo no dia seguinte, quando a gente estava partindo. E você vai tendo algumas vistas inesquecíveis, tá? E assim, não tem como descrever, eu vou deixando aqui vocês com as imagens, um pouquinho com as fotos. As lojinhas também são muito pitorescas, tem sempre um toque de flor, tem sempre um toque artístico que faz com que tudo seja muito especial. E eu acho que eu definiria todas as cidades que a gente visitou nesta parte da viagem como cidades muito especiais. Depois a gente voltou para o hotel, fechou as coisas, porque no outro dia seria a nossa última diária do carro. Então a gente saiu ali do hotel, explorou a parte ao redor baixa de Montepulciano. Então ali essa região na época venta bastante. A gente até fez essas fotos aí nessa região que tem a igreja ali embaixo, é uma catedral também, né? E tudo muito bonito. E a gente foi pegando esses caminhos em que assim parece coisa de filme, né? Dirigiu para Pienza, outra cidade que também tem bastante história ali na região, e essa cidade teve um papa que nasceu nela, e ele acabou depois fazendo uma série de transformações, porque Pienza era para ser a cidade ideal, né? Então também é uma cidade cercada por campos maravilhosos, tá? Vocês vão ver muita paisagem enquanto estiverem circulando por lá. Vocês vão ver várias referências a essa questão do Papa, tá? E é outra cidade que é muito gostosa de você ir andando. Aí tem os gatos, aí tem os idosos, né? Que parece que estão ali desde mil e qualquer coisa, junto com as pedras fundamentais da cidade, com as pedras da igreja, e tudo ali
Pienza é uma cidade que você vai vendo essa questão das flores, é uma delícia caminhar por lá. Pienza já foi uma cidade que estava um pouquinho mais cheia e que a gente viu um pouco mais essa circulação de turistas. Montepulciano também, principalmente ali no período da tarde e da noite que a gente circulou por lá. Mas de qualquer maneira a gente não encontrou multidões, nem um trânsito insuportável em nenhum desses trechos, tá? E ao contrário do que reza a lenda, toda vez que a gente precisou da ajuda ou de orientação dos italianos ali do local, nós fomos muito bem recebidas, sabe? Nos ajudaram bastante todas as vezes que o GPS falhou e que nós nos perdemos ali pela região. Mas de fato é um prazer se perder por ali, porque as estradas são muito bonitas. Depois de sair de Pienza, a gente começou a se dirigir a Siena, onde a gente deveria entregar o nosso carro na estação central. E aí depois eu faço um vídeo melhor sobre isso, sobre como é que foi dirigir por lá, alugar o carro, a parte boa e também os perrengues que nós tivemos. E nós fomos em direção a Siena. Em Siena a gente chegou a entrar por dentro da cidade com o carro, mas como a gente não conseguia encontrar o local para entregar o carro, para poder explorar melhor a cidade, Siena foi uma cidade que a gente não viu muita coisa. Então a gente circulou ali pela Praça Central, morrendo de medo de levar uma multa, porque eu já tinha lido que em alguns trechos você não pode entrar com o carro, mas o GPS foi levando a gente cada vez mais para dentro da cidade e eu confesso, fiquei muito tensa, fiquei maluca de levar uma super multa em euros, mas de fato não tivemos problema, não levamos multa, o GPS pelo visto não cometeu nenhum grande engano, a gente devolveu o carro, foi até a estação central de trem e de trem a gente foi até Florença. Então esse foi o nosso roteiro ali pela região da Umbria e da Toscana, explorando cidades que de repente assim não são as mais famosas, né? Geralmente o pessoal acaba optando por conhecer Assis e depois tem ali a própria Siena, que a gente viu super pouco, né? E que numa outra viagem eu até pretendo explorar melhor. Mas eu confesso para vocês que foi um roteiro plenamente satisfatório, em que a gente pôde ver coisas que de repente, se a gente optasse só por um roteiro de transporte público, não estaria tão acessível. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer alguns comentários, pode deixar aqui pra gente. Vou linkar também um pouquinho o site de cada cidade para vocês. E até um próximo vídeo.